Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal André Bio. Eu sou o professor André e seguimos aprofundando nossa jornada pela biologia celular, explorando como as células recebem, interpretam e executam sinais. Hoje, vamos avançar para vias fundamentais no desenvolvimento embrionário, na inflamação e no câncer, as vias NOT, WNT, RED-G-ROG e NF-κB, além dos receptores nucleares e do relógio circadiano. E se esse conteúdo está te ajudando, eu só te peço 3 coisas rápidas. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso fortalece o canal, ajuda mais pessoas a aprenderem e garante que você não perca nenhuma das próximas aulas. Nesta aula, iniciaremos estudando a via NOT, um modelo de sinalização dependente de contato celular. Em seguida, abordaremos a via WNT, destacando o papel da beta-catenina como elemento central. Depois, analisaremos a via RED-G-ROG, enfatizando o eixo Pached-Smoothness e o controle dos fatores GLI, essenciais na organização do desenvolvimento. Também discutiremos a via NF-κB, responsável por integrar sinais inflamatórios e de estresse. E, por fim, ampliaremos a discussão para 2 sistemas sofisticados, os receptores nucleares, que respondem a ligantes lipossolúveis, modulando a transcrição, e o relógio circadiano, que organiza a expressão gênica em ciclos rítmicos. Além das vias que ativam cascatas citoplasmáticas complexas, existem sistemas de sinalização que atuam quase diretamente sobre a transcrição gênica. O receptor NOT é fundamental para o controle do destino celular durante o desenvolvimento. Um exemplo clássico ocorre na formação do sistema nervoso. Quando uma célula precursora começa a se diferenciar em neurônio, ela expressa a proteína delta e sinaliza para as células vizinhas, impedindo que também se tornem neurais. E esse mecanismo, chamado inibição lateral, garante organização e equilíbrio tecidual. Se essa via falha, ocorre excesso de neurônios e prejuízo estrutural grave. Diferente da maioria dos receptores, NOT não ativa cascatas citoplasmáticas complexas. Sua ativação depende de clivagens proteolíticas sequenciais. Após a ligação de delta, ocorrem 2 clivagens adicionais, a última mediada pelo complexo gama-secretase, que liberam a porção intracelular do receptor. Importante destacar que, após ativado, o receptor não é reutilizado, o que torna esse mecanismo altamente regulado. A grande singularidade da via NOT é sua simplicidade e rapidez. A cauda citoplasmática liberada migra diretamente para o núcleo, onde interage com proteínas ligantes de DNA. Ela converte o complexo repressor em ativador transcricional, promovendo expressão gênica específica. É uma das formas mais diretas de comunicação entre membrana plasmática e o núcleo. O complexo gama-secretase, responsável pela clivagem final de NOT, contém a proteína presenilina, associada à doença de Alzheimer familiar precoce. Alterações nesse complexo podem gerar fragmentos peptídicos que contribuem para a formação de placas amiloides. Assim, a via NOT não é apenas essencial no desenvolvimento, mas também possui implicações importantes na fisiopatologia neurológica. Outro conjunto de vias fundamentais para o desenvolvimento embrionário envolve sinais extracelulares, que controlam diretamente a estabilidade de reguladores transcricionais. As proteínas WNT são moléculas sinalizadoras essenciais no desenvolvimento e na homeostase tecidual. Elas se ligam aos receptores Frisled, que são proteínas transmembranas de 7 passagens, e ao correceptor LRP. Essa ligação forma um complexo receptor ativo na membrana plasmática, iniciando a via canônica WNT beta-catenina. É importante lembrar que, apesar de lembrarem GPCRs, estruturalmente,
os receptores FRISLED não ativam proteínas G na via canônica. Na ausência de WNT, a beta-catenina é constantemente degradada no citoplasma. Isso ocorre por meio de um complexo proteico formado por axina, APC, CK1 e GSK3. Primeiro, CK1 fosforila a beta-catenina. Em seguida, GSK3 promove nova fosforilação, marcando-a para ubiquitinação e degradação no proteassomo. Esse mecanismo mantém níveis citosólicos baixos de beta-catenina e impede sua entrada no núcleo. Quando o WNT está presente, o complexo receptor recruta a proteína de Shevold e promove modificações que ativam a axina e desorganizam o complexo de degradação. Com isso, a beta-catenina deixa de ser fosforilada e degradada, acumulando-se no citoplasma. Em concentrações elevadas, ela se desloca para o núcleo, onde exerce função reguladora da transcrição. No núcleo, a beta-catenina liga-se aos fatores de transcrição, LEF1 e TCF, e desloca a proteína repressora Gaucho, convertendo um estado de repressão em ativação gênica. Entre os genes ativados está o MYC, associado ao crescimento celular. Mutação no gene APC, comum em câncer coloretal, impede a regulação adequada da beta-catenina, levando ao seu acúmulo nuclear contínuo, ativação persistente de genes proliferativos e crescimento celular descontrolado. Além da via WNT, outro sistema de sinalização essencial no desenvolvimento utiliza um mecanismo diferente de controle transcricional. As proteínas Hedgehog são moléculas sinalizadoras secretadas, modificadas por lipídios, como colesterol e ácidos graxos, o que influencia sua distribuição nos tecidos. A sinalização depende de 3 proteínas transmembrana: a PASHED, que atua como receptor, IROG, que funciona como co-receptor, e a SMoothNet, uma proteína de 7 passagens transmembrana, estruturalmente semelhante a GPCRs. O ponto central da via é que PASHED mantém SMoothNet inativa na ausência de Hedgehog. Sem o sinal de Hedgehog, o regulador de transcrição Cubitus interruptus, o CI, sofre fosforilação por pKa, GSK3, CKI e um complexo que envolve a Costal-2 e FUSD. Essa fosforilação leva ao processamento parcial de CI, gerando um fragmento que entra no núcleo como repressor de genes-alvo na via. Assim, o estado basal da sinalização de Hedgehog é de repressão transcricional. Quando o Hedgehog se liga a PASHED e IROG, ocorre a endocitose e degradação de PASHED. Isso remove a inibição sobre SMoothNet, permitindo que ela se desloque para a membrana plasmática e ative o complexo associado a CI. Nesse contexto, CI deixa de ser processado como repressor e passa a atuar como ativador transcricional, promovendo expressão dos genes-alvo. Um detalhe importante é a retroalimentação negativa. Um dos genes ativados codifica mais proteínas PASHED, limitando a intensidade do sinal. Nos vertebrados, existem 3 proteínas Hedgehog: Sonic, Desert e Indian. Os reguladores de transcrição equivalentes a CI são GLI1, GLI2 e GLI3. GLI3, por exemplo, pode atuar tanto como repressor quanto como ativador, dependendo do processamento proteolítico. Além disso, SMoothNet ativada se localiza no cílio primário, onde interage com proteínas GLI, aumentando a eficiência da sinalização, um aspecto estrutural crucial nessa via em células de vertebrados. A via Hedgehog estimula a proliferação celular durante o desenvolvimento, mas sua ativação excessiva em células adultas pode levar ao câncer. Mutações que inativam PASHED estão associadas a carcinomas basocelulares na pele.
Além disso, a ciclopamina, uma molécula natural, atua bloqueando SMoothNet e é utilizada como base para terapias que visam inibir essa via em tumores dependentes de Hedgehog. Enquanto essas vias atuam principalmente no desenvolvimento, outras estão diretamente ligadas a respostas inflamatórias e ao estresse celular. A NF-κB é um fator de transcrição latente presente na maioria das células animais e atua como um verdadeiro sensor molecular de estresse, inflamação e infecção. Ela coordena a expressão de genes envolvidos na resposta imune inata e inflamatória. Contudo, quando essa via é ativada de forma excessiva ou desregulada, pode contribuir para a inflamação crônica e para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Diversos receptores de superfície convergem para ativar a via NF-κB. Entre eles estão os receptores TOL em Drosophila, os receptores tipo TOL em vertebrados, além dos receptores TNF-alfa e o IL-1, que respondem às citocinas inflamatórias. Embora pertençam a famílias diferentes, todos desencadeiam cascatas intracelulares semelhantes, que culminam na ativação de NF-κB. Após a ativação desses receptores, ocorre uma sequência de fosforilações e eventos de ubiquitinação, que levam à degradação das proteínas inibidoras associadas a NF-κB. Esse processo libera NF-κB do complexo inibidor, permitindo sua translocação do citoplasma para o núcleo, onde passa a atuar como fator de transcrição. Em mamíferos, existem 5 proteínas da família NF-κB que formam diferentes combinações de homo- e heterodímeros, cada qual regulando conjuntos específicos de genes. Em células não estimuladas, essas proteínas permanecem inativas no citoplasma, associadas a proteínas inibidoras, IκB, principalmente IκB-alfa, IκB-beta e IκB-epsilon, que impedem a sua entrada no núcleo. Um mecanismo essencial dessa via é a retroalimentação negativa. Entre os genes ativados pela NF-κB está o que codifica IκB-alfa. O aumento na síntese dessa proteína promove nova inibição da NF-κB, encerrando ou modulando a resposta. A duração do estímulo, como no caso de TNF-alfa, determina diferentes padrões de expressão gênica. Na ausência de IκB-alfa, mesmo estímulos breves levam à ativação contínua de NF-κB, resultando em respostas inflamatórias exageradas. Até agora, vimos sinais que começam na membrana, mas alguns sinais celulares seguem um caminho diferente. Diferentemente de muitos sinais extracelulares, hormônios esteroides, tireoidianos, retinoides e vitamina D são moléculas pequenas e lipossolúveis. Por isso, atravessam facilmente a membrana plasmática e se ligam a receptores intracelulares. Esses receptores funcionam, ao mesmo tempo, como sensores do sinal e como efetores, pois, ao se ligarem ao ligante, passam a regular diretamente a transcrição gênica. Os receptores nucleares pertencem a uma grande superfamília estruturalmente conservada. Muitos foram identificados por sequenciamento genético e alguns ainda não têm ligantes conhecidos, sendo chamados de receptores nucleares órfãos. E essa diversidade amplia o espectro de regulação metabólica, endócrina e do desenvolvimento, mediada por esse grupo de proteínas. Entre os principais exemplos estão os hormônios esteroides, derivados do colesterol, como o cortisol, e hormônios sexuais, a vitamina D, produzida na pele e ativada no fígado e rins, hormônios tireoidianos, que aumentam a taxa metabólica, e os retinoides, derivados da vitamina A, fundamentais no desenvolvimento embrionário.
Além disso, há receptores como PPARs, que respondem a metabólitos lipídicos intracelulares e regulam genes do metabolismo de lipídios e da diferenciação de adipócitos. Os receptores nucleares atuam ligando-se a sequências específicas de DNA próxima aos genes-alvo. Alguns permanecem no citosol e migram para o núcleo após a ligação ao ligante, como ocorre com receptores de cortisol. Outros já estão ligados ao DNA no núcleo, mesmo na ausência de ligante, como os receptores do hormônio tireoidiano e do retinol. Em todos os casos, a interação com o ligante provoca mudanças conformacionais que alteram a atividade transcricional. A ligação do ligante pode tanto ativar quanto reprimir a transcrição. Em muitos casos, o ligante promove a dissociação de complexos inibidores e o recrutamento de coativadores, estimulando a expressão gênica. Entretanto, alguns receptores podem atuar como ativadores na ausência de hormônio e tornar-se repressores quando o ligante se liga, evidenciando a complexidade e a precisão do controle transcricional mediado por receptores nucleares. Além dessas vias de sinalização clássicas, a própria expressão gênica também pode ser regulada por circuitos dinâmicos de retroalimentação. Os relógios circadianos são sistemas biológicos internos que geram ritmos de aproximadamente 24 horas, regulando sono, metabolismo, temperatura corporal e secreção hormonal. Eles funcionam como osciladores endógenos, ou seja, continuam operando mesmo na ausência de pistas ambientais, embora o período possa variar ligeiramente em relação às 24 horas exatas. Apesar de serem autônomos, esses relógios precisam ser ajustados para manter a sincronia com o ambiente. A principal pista externa é a luz, captada pela retina, que envia essa informação ao núcleo supraquiasmático, no hipotálamo. Pequenos ajustes diários mantêm o ritmo alinhado ao ciclo claro e escuro, enquanto mudanças abruptas, como em viagens com mudanças de fuso horário, exigem uma reprogramação gradual do sistema. Nos mamíferos, o núcleo supraquiasmático, localizado no hipotálamo, atua como o principal marca-passo central. As células desse núcleo apresentam oscilações próprias de expressão gênica, mesmo quando isoladas em cultura. Elas recebem sinais luminosos da retina e coordenam respostas sistêmicas, como a liberação de melatonina pela glândula pineal, sincronizando o organismo como um todo. Essa imagem mostra o mecanismo molecular do relógio circadiano, envolvendo os genes PER e TIM, que ocorre principalmente nos neurônios do núcleo supraquiasmático. Primeiro, os genes PER e TIM são ativados no núcleo e produzem RNAs mensageiros que seguem para o citosol e originam proteínas PER e TIM. Com o acúmulo dessas proteínas, elas se unem, formando um heterodímero que retorna ao núcleo e inibe a própria expressão dos genes, funcionando como um sistema de retroalimentação negativa. A luz interfere nesse mecanismo, promovendo a degradação da proteína TIM, desestabilizando o complexo e reiniciando o ciclo. Esse processo gera oscilações de aproximadamente 24 horas, regulando os ritmos circadianos do organismo. Além do relógio central, praticamente todas as células do corpo possuem mecanismos circadianos próprios. Esses relógios periféricos também apresentam ciclos de expressão gênica e podem ser ajustados por sinais sistêmicos e ambientais, garantindo que diferentes tecidos funcionem de forma coordenada ao longo do dia. Por exemplo, no fígado, os ritmos circadianos regulam o metabolismo da glicose e dos lipídios. Nos músculos, influenciam o desempenho físico e o gasto energético, e no tecido adiposo, participam do controle do armazenamento e mobilização de gorduras. Esses relógios também podem ser sincronizados por fatores como alimentação, atividade física, temperatura,
e liberação hormonal, permitindo que diferentes órgãos ajustem suas funções de acordo com as necessidades do organismo ao longo do ciclo de 24 horas. Para finalizar, vamos sintetizar o que discutimos até agora. Começamos entendendo que a via NOT exemplifica uma comunicação célula-célula altamente precisa, em que a ativação ocorre por clivagem proteolítica e resulta em uma ação transcricional direta no núcleo. Depois, examinamos a via WNT e percebemos que o ponto decisivo está na estabilidade da beta-catenina, cuja presença nuclear ativa genes ligados à proliferação e à oncogênese. Em seguida, estudamos a via Hedgehog, compreendendo que sua lógica central é a remoção de uma inibição pré-existente, permitindo que fatores GLI ativem programas gênicos específicos do desenvolvimento. Também analisamos o NF-κB como um grande integrador de sinais inflamatórios e de estresse, regulando genes de defesa e modulando a intensidade da resposta por meio da retroalimentação. E, por fim, ampliamos o panorama para incluir sistemas que organizam a expressão gênica de forma metabólica e temporal, como os receptores nucleares e o relógio circadiano, mostrando que a sinalização celular não é apenas espacial, mas também dinâmica ao longo do tempo. E para encerrar, agradeço muito a participação e a atenção de todos vocês. As referências apresentadas são fundamentais para ampliar a compreensão dos mecanismos circadianos e de como eles influenciam o processo do sono, metabolismo, secreção celular e a organização fisiológica do organismo ao longo do dia. Na próxima aula, iniciaremos uma nova sessão dedicada ao citoesqueleto. Vamos explorar como a estrutura interna da célula sustenta forma, movimento, transporte intracelular e divisão celular, integrando arquitetura e função. E essa transição é fundamental para compreender como os sinais estudados hoje se traduzem em mudanças estruturais concretas. E se esse conteúdo foi útil, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos de qualidade. E acompanhe o André Bio também no Instagram, @andrebio.prof, para dicas de estudo todos os dias. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!